Pai, obrigado pela vida do teu filho que será instrumento do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Guarda a vida dele, os seus familiares, guarda-no, Senhor. Abençoa-o, ó Pai. Usa com autoridade, poder e graça. Que o Senhor, ó Pai, possa fluir através da sua fala. Deus, entregamos a vida dele em tuas mãos e te pedimos, ó Pai, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Amém. Nós estamos aqui nessa noite, num culto de adoração a Deus, culto de ensino, culto de estudo da palavra do Senhor. E eu creio que o Senhor falará aos nossos corações nessa noite aqui. Há algo muito especial de Deus para você nessa noite. Algo que o Senhor preparou para alimentar você essa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Nessa noite eu tenho uma palavra de encorajamento para a igreja. Amém? Quem está precisando aqui de uma dose aí de ânimo, de energia vindo dos céus aí? É isso que o Senhor vai fazer conosco nessa noite. Amém? Então o Senhor tem uma palavra de encorajamento para o seu coração nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 61. Versículo 7. E por gentileza, você logo em seguida, você vai deixar a tua Bíblia aberta lá no livro do Gênesis, capítulo 41, que daqui a pouquinho a gente vai ler uma parte lá, tá certo? Mas eu quero inicialmente dizer para a igreja que o tema desta mensagem é o segredo para alcançar a dupla honra. O segredo para alcançar a dupla honra. Você sabe o que é honra? Honra é um atributo de uma pessoa que é tida como digna, justa, uma pessoa honrosa. E a palavra de Deus, nós vamos ler agora aqui, em Isaías 61, versículo 7, há uma promessa de Deus para o seu povo. Há uma promessa para que os seus filhos possam receber aqui na terra uma porção dobrada de honra. E nesta noite, eu gostaria que você abrisse o seu coração para entender o que nós precisamos fazer para alcançarmos essa porção dobrada de honra. Diz assim a palavra de Deus, me acompanhe por favor. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Glória a Deus pela palavra do Senhor em nossas vidas. Em lugar da vossa vergonha, a palavra de Deus nos diz que nós poderemos ter dupla honra. Em lugar da nossa vergonha, nós poderemos receber do Senhor uma porção dobrada de honra. E para nós entendermos qual é o segredo para nós adquirirmos do Senhor, para nós tomarmos posse do Senhor, aquilo que Ele nos garante na sua palavra, e nós sabemos que a palavra do Senhor é infalível, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu quero usar o exemplo de uma pessoa muito conhecida na palavra de Deus, que conseguiu alcançar a misericórdia do Senhor e alcançar esta dupla honra. Eu quero usar como referência a figura de um rapaz que a Bíblia começa a citá-lo, a sua história, quando ele tinha ainda 17 anos. Eu quero falar com os irmãos acerca da figura da pessoa de José, filho de Israel, filho de Jacó.
José do Egito. Meus irmãos, esse rapaz com 17 anos, diz a palavra de Deus que ele teve um sonho, e ele tinha um grupo grande de irmãos que já não gostavam muito dele, já tinham ciúmes dele, porque a palavra de Deus diz que ele era o filho preferido do pai. E esse rapaz tem um sonho, ele chama os irmãos que já tinham ciúmes dele, chama o pai, chama a sua madrasta, e diz para todo mundo: olha, eu quero dizer para vocês que eu tive um sonho, e no meu sonho eu era um feixe, e o meu feixe ficava de pé, e os demais feixes se curvavam diante de mim. Mas eu quero dizer para vocês também, meus irmãos, que eu tive um segundo sonho, e que nesse sonho, o sol, a lua e mais 11 estrelas se curvavam diante de mim também. O que vocês acham que os irmãos interpretaram como isso? Que rapazinho desaforado. Até o próprio pai, em determinado momento, questionou o seu filho: o que é isso, meu filho? Você está achando que a gente vai se curvar diante de você? A história vai se passando. Em determinado dia, o pai pede para que o seu filho José vá ver como estão os outros irmãos na lida no campo. E ele vai. Como sempre obediente, ele foi. E antes de chegar ao encontro dos irmãos, os seus irmãos veem que ele está chegando e maquinam tirar a vida dele. Só não tiraram no primeiro momento, porque um determinado irmão chamado Rúben interviu e não permitiu que isso acontecesse. Mas esse irmão sai de perto e os demais irmãos maquinam tirar a vida desse rapaz e jogam ele dentro de uma cisterna, diga-se de passagem, sem água. Não se contentando com aquilo, eles resolvem vender o rapaz. Passa por ali uma caravana de um povo chamado ismaelita, também chamado midianita, e os irmãos vendem José como escravo para os ismaelitas por 20 moedas de prata ou 20 ciclos de prata. Sabe o que significava naquela época 20 moedas de prata? Era a indenização que se pagava por um escravo que se machucava trabalhando quando ele era ferido por um animal no campo. Foi por esse valor que José foi vendido. Ele sai então da sua terra natal e é levado então como escravo, como cativo para o Egito. Chegando lá, o chefe da guarda real, chamado Potifar, compra esse rapaz. E quando ele compra esse rapaz, diz a palavra de Deus que, apesar de tudo estar conspirando contra ele, o Senhor era com José. O Senhor tinha um plano na vida de José. E diz a palavra de Deus que tudo que José colocava a mão, ali prosperava. Ao ponto de chegar ao nível do seu Senhor entregar literalmente tudo o que ele tinha, com exceção de uma única coisa, a sua mulher, para que José cuidasse. E por ironia das coisas, a única coisa que ele não tinha o poder, a ascensão sobre aquilo, foi aquilo que maquinou contra a vida de José. Não bastasse ele ser escravo, não bastasse ele ter sido humilhado pelos seus irmãos, não bastasse ele ter sido jogado em uma cisterna, não bastasse ele ter sido vendido como escravo, não bastasse ele estar fora da sua terra natal, aquela mulher, diz a Bíblia, que se encantou, se apaixonou por ele, porque a palavra de Deus diz que ele era formoso, bonito, tanto fisicamente como também no seu semblante. E aquela mulher por várias vezes dava as investidas nele, ao ponto de um determinado dia não ter ninguém na casa, e ela parte para cima dele e ele foge dela. E no que ele foge, o manto fica lá, e ela então acusa José de ter atacado, de tê-la violentado. E aí, meus irmãos, quando o senhor da casa volta, tudo estava preparado
para a vida de José aparentemente descer mais um pouquinho ainda. Ele, além de escravo, além de injustamente acusado por algo que ele não cometeu, ele se torna prisioneiro na terra do Egito. Percebam, a igreja, o quanto que a vida de José, os passos de José, aos olhos dos homens, sempre vai declinando. Mas sempre a palavra de Deus vem dizendo que, apesar de tudo, o Senhor estava com José. E tudo que José fazia prosperava. Ao ponto dele estar encarcerado e cair nas graças do carcereiro. E o carcereiro literalmente entregava a administração da prisão nas mãos de José. O tempo foi passando. Diz a Bíblia que 2 homens, servos do faraó, foram presos, foram levados prisioneiros juntamente com José. Esses 2 homens tiveram 2 sonhos, cada um teve um sonho. E José, pela graça de Deus, teve condições de interpretar o sonho. Ele disse que em 3 dias voltaria a servir o rei, o faraó. E o outro, com 3 dias, o faraó determinaria que seria cortada a cabeça dele, que ele morreria em 3 dias. E assim aconteceu. E ele pediu para aquele que ia ficar livre, para o copeiro, o seguinte: olha, de que você estiver lá, lembra de mim, fala para o faraó que eu estou aqui, que eu sou de outra terra, que eu estou sendo acusado de algo que não fiz. O tempo passou e vem um terceiro sonho, agora o sonho do faraó. Meus irmãos, pense num sonho maluco. O homem sonhou de uma hora para outra que na beira do rio Nilo, ele viu saindo do rio 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E no sonho dele, as vacas magras engoliam as 7 vacas gordas. E não bastasse isso, ele sonhou com 7 espigas de milho gordas e 7 espigas de milho magras. Eu imagino que as 7 espigas de milho magras deve ser só o sabuco, porque o milho já é fino. Mas no sonho dele, essas 7 espigas de milho magras devoraram as 7 espigas de milho gordas. O rei acorda, o faraó acorda transtornado, manda chamar todos os adivinhos, os magos, os adivinhadores do reino, e ele fica muito irritado que ninguém conseguiu decifrar o sonho. E quando ele está na presença daquele copeiro que teve o seu sonho interpretado por José, o copeiro fala para o faraó: faraó, naquela época que eu estive encarcerado, houve um homem, um hebreu, que conseguiu interpretar o meu sonho, e aconteceu exatamente o que ele disse, que eu iria voltar a servir o Senhor, e que o outro prisioneiro seria levado à morte. Imediatamente, meus irmãos, o faraó manda chamar José. Diz a Bíblia que eles dão um trato no José, dão um banho nele, cortam o cabelo dele, fazem a barba dele, colocam uma roupa bonita, e ele se apresenta diante do faraó. Então, quando ele é desafiado a fazer a interpretação do sonho, ele reporta ao seu Deus, ele não esquece da pessoa do seu Deus, e disse para Faraó o seguinte: olha, Faraó, eu não tenho condições de interpretar o sonho, mas o meu Deus há de ter misericórdia de mim e de ti, e ele interpretará, e ele há de dizer o que é este sonho. E a interpretação, meus irmãos, que é dada ao sonho, é que viria por ali aquela simbologia das 7 vacas e das 7 espigas. Na verdade era um sonho só, que o mundo passaria por 7 anos de grande abundância de alimentos, mas que em seguida o mundo passaria por 7 anos de extrema fome e de extrema miséria. E a exortação que foi trazida para o faraó através da pessoa de José é para que o faraó fosse um homem diligente, ajuizado, ao ponto de preparar mantimentos para que quando chegasse o período da fome, da miséria, o seu reino, o Egito, não passasse por necessidade. Diz a palavra de Deus que o faraó reúne então com seus oficiais e chega à conclusão que o homem certo para administrar, para conduzir todo aquele trabalho que haveria de ser feito nos próximos anos, estava na frente dele, aquele homem que estava preso, estrangeiro, encarcerado,
acusado injustamente, humilhado por todos, passa a ser, meu irmão, o segundo homem mais poderoso do Egito. E eu tenho muita liberdade de dizer para vocês que ele se tornou o segundo homem mais poderoso de toda a terra, porque naquela época o Egito era a maior potência do mundo. Se ele era o segundo homem mais poderoso do Egito, ele naturalmente era o segundo homem mais poderoso da terra. Abaixo do faraó, tudo tinha que passar pela aprovação de José do Egito. Mas você pode olhar para mim agora e perguntar: Marcos, tudo bem, você contou a história aí de José, bacana. Mas aonde que entra o segredo para se alcançar a dupla honra? Eu quero agora que você leia 2 versículos comigo na palavra de Deus, lá em Gênesis, versículo 41. Porque é um fato muito interessante na palavra de Deus, e é a partir daqui que eu vou destacar algumas considerações para a igreja nessa noite. Abra lá em Gênesis 41. E eu quero mostrar para você na Bíblia que no intervalo dos 7 anos de extrema fartura no Egito, para a passagem dos 7 anos da extrema pobreza, da extrema escassez, a palavra de Deus sutilmente coloca um fato, na verdade, 2 fatos que aconteceram ali, que é o nascimento dos 2 filhos de José. Um primeiro filho chamado Manassés e o segundo filho chamado Efraim. Vamos ler a palavra de Deus? Isaías 41. Vamos ler a partir do 49 e vamos até o 52. Perdão, Gênesis 41. Gênesis 41, a partir do versículo 49, diz o seguinte: assim ajuntou José muitíssimo cereal como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, preste atenção, meu irmão, no contexto que nós estamos lendo aqui. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. O versículo 51 diz o seguinte: José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. O versículo 52 finalmente diz para a gente o seguinte: ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Meus irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Naquela época, era muito comum que os pais batizassem os seus filhos, atribuindo-lhes nomes, com algum significado naquele momento que ele estava vivendo ali com o nascimento do filho. Isso era muito comum. E José, se nós formos parar para pensar, José não esqueceu, apesar de tudo que ele passou ao longo da sua vida, desde os seus 17 anos de idade, quando ele teve a revelação do sonho de Deus, dos 2 sonhos de Deus, vindos do Senhor, ele não esqueceu da promessa que o Senhor havia feito para ele. Ao longo de tudo que ele foi vivendo, de ter sido levado cativo, prisioneiro, a mão do Senhor que sempre lhe amparou, era a garantia que ele tinha, que um dia os seus sonhos seriam realizados. E eu pergunto para você essa noite: você tem sonhos de Deus que você ainda está aguardando ser concretizados? Não desista, meu irmão. Não desista, minha irmã. Porque o tempo do Senhor há de chegar na sua vida da mesma forma como chegou para José. E o fato da palavra de Deus mencionar
entre o intervalo da fartura para o intervalo da escassez, o nascimento dos 2 filhos, muito tem a nos ensinar nessa noite. Em primeiro lugar, a própria palavra de Deus está dizendo para nós que o seu primogênito nasceu e foi dado o nome para ele de Manassés, cujo significado a própria palavra de Deus diz que é: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. Sabe o que eu quero dizer com isso para você? É que esquecer significa apagar da memória, é não guardar ressentimento, é sentir de novo e isso não mais lhe trazer malefícios. Meus irmãos, José entendeu que ele não poderia receber as promessas que o Senhor um dia havia lhe prometido, sem que antes ele deixasse para trás, sem que antes ele jogasse no mar do esquecimento tudo aquilo que fizeram mal para ele. E o Senhor nessa noite sonda os nossos corações e nos incentiva a pensar a mesma coisa. Será que nós estamos porventura retendo as bênçãos, os sonhos, as promessas que o Senhor tem para mim e para você, porque nós não estamos conseguindo nos desvencilhar dos nossos passados? Será que não é isso que tem permitido que o Senhor tenha retido as bênçãos que Ele tem para nós? E ao que tudo indica, a palavra de Deus nos exorta a compreender que José entendeu que ele somente alcançaria uma porção dobrada do Senhor se ele, em primeiro lugar, perdoasse e esquecesse todo o passado que lhe fez mal. Manassés é isso. E talvez você chegou nessa noite aqui vivendo esta situação de Manassés na sua vida. Às vezes você entrou nessa noite aqui porque o Senhor preparou este momento para dizer para você, minha irmã e meu irmão, que o Senhor não falha nos sonhos que Ele tem para os seus filhos, mas que nós precisamos abrir os nossos olhos e entender que tem muita gente que só não se apropriou dos sonhos de Deus ainda, porque insiste em viver do passado, insiste em dirigir um carro, mas ao invés de olhar para frente, sempre olha para o retrovisor, sempre do passado. E será que você nessa noite não está nessa situação aqui? Será que o Senhor não está falando ao seu coração que você precisa romper, você precisa se libertar de tudo aquilo que te prende e que tem evitado você receber o melhor de Deus nessa terra? O pecado rompe a aliança da criatura com o Criador. Nós precisamos, meus irmãos, romper com o pecado. Nós precisamos abandonar o pecado. E sabe como é que a gente abandona o pecado? Quem aqui já teve essa experiência de arrancar um pé de mandioca da terra mesmo? Que a gente pega lá no pé da raiz e puxa para fora, e aquilo sai na marra, sai na força. Não é, pastor Fófano? E aquela raiz, se você quiser plantar, ela nunca mais pega. A gente precisa aprender a arrancar o pecado da nossa vida, que nem a gente tira a mandioca do chão. Aquela raiz, para aquilo nunca mais voltar. Porque a palavra de Deus diz que aquele que se arrepende, aquele que abandona o pecado e não mais volta a praticar, alcança a misericórdia do Senhor. José estava firme na continuidade da busca do seu sonho. E se nós estamos, porventura, vivendo nos dias de hoje, não entendendo por que muitas coisas não vêm para nós, coisas que Deus já nos prometeu por herança, por direito, inclusive o que nós lemos aqui, de recebermos ao lugar da nossa vergonha, recebermos uma porção dobrada de honra, o primeiro segredo que eu compartilho com a igreja: rompa com tudo aquilo que tem afastado você de Deus. Eu não vou citar aqui problemas. Cada um conhece a sua própria vida. Cada um conhece aonde precisa melhorar, aonde precisa mudar.
E a palavra de Deus diz, no versículo 49, que José havia feito a parte dele, que ele havia juntado muitíssimo cereal, ao ponto de ser comparado com areias do mar, ou seja, de perder de vista. Então ele estava no caminho certo para receber a bênção. E quando nós, meus irmãos, conseguimos romper com os nossos passados, quando nós conseguimos olhar para frente, prosseguir para o alvo que é Cristo e abandonar tudo aquilo que não vem de Deus para as nossas vidas, nós demos o primeiro passo para recebermos a porção dobrada vinda da parte do Senhor. Passa um tempo, a palavra de Deus diz que nasce o segundo filho de José, chamado de Efraim, onde a própria palavra do Senhor diz o seu significado: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Efraim significa frutífero, duplamente frutífero. Olha que interessante. José, em primeiro lugar, perdoou, esqueceu, mas veja, quando a gente diz que ele esqueceu do seu passado, isso não significa que ele apagou, que ele decretou uma amnésia. Porque se ele esquecesse completamente do seu passado, ele esqueceria também dos sonhos que Deus também havia feito para ele. Mas José, ele perdoou tudo aquilo que havia feito e não apagou da sua memória, ao ponto dele poder lembrar de tudo aquilo que fizeram para ele e aqueles maus, aqueles malefícios não mais terem poder sobre a sua vida. E quando nasce então Efraim, vem então a promessa do Senhor dele ser duplamente frutífero, duplamente honrado. E deixa eu te contar um fato histórico muito interessante. A palavra de Deus em vários momentos, em várias passagens diz que o seu pai Jacó, quando ele estava na iminência de morrer, ele chamou seus filhos e fez como se fosse um inventário antecipado em vida. E ele separou as suas terras para os seus filhos. Agora talvez você não saiba de um detalhe. As 12 tribos de Judá, as 12 tribos de Israel, Jacó deserdou um filho, Levi, e adotou como se fossem filhos seus os 2 filhos de José. O avô, quando esteve ao encontro dos seus netos, deserdou um filho e nomeou como se fossem seus próprios filhos Efraim e Manassés. Sabe por que isso? Para que fosse cumprida na vida de José aquilo que o Senhor havia determinado, que em tudo que ele fizesse, ele receberia uma porção dobrada vinda dos céus. É por isso que nós temos a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Josué vem da tribo de Efraim, diga-se de passagem. Em vários momentos da palavra de Deus, a gente pode identificar que José realmente recebeu uma porção dobrada vinda do Senhor. E deixa eu falar uma coisa para você. Eu e você, nós somos iguais a José. Nós recebemos de Deus a autorização celestial para que nós frutifiquemos aqui na terra. O plano de Deus para mim e para você é que nós possamos produzir frutos. Só que nós temos um inimigo, que desde os primórdios da criação, o trabalho dele nada mais é do que inverter o plano original de Deus para os seus filhos. É a confusão que Satanás coloca na vida dos filhos de Deus, a perversão do plano original de Deus, que muitas pessoas têm sucumbido a isso. Mas eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, que Deus não falha nos seus planos. O homem pode falhar, nós podemos errar, nós podemos nos frustrar, mas o Senhor jamais falhará com os planos que Ele tem para mim e para você.
E existem muitas pessoas assim nos dias de hoje, vivendo na terra da aflição, vivendo um engano que Satanás tem procurado cegar na vida dos filhos de Deus. Lutas, desafios, dores na alma, e as pessoas não conseguem romper pelo simples fato de não entender que o que está impedindo receber a bênção de Deus é essa necessidade de nós rompermos com o nosso passado. Só que essa decisão de você receber essa promessa do Senhor de ser duplamente honrado, meu irmão e minha irmã, essa decisão é pessoal. Essa decisão não cabe a mim fazer por você e nem cabe a você fazer para mim. É uma decisão que você precisa parar um pouquinho, fazer uma autoconsulta e perguntar para você mesmo: Senhor, onde eu posso melhorar? Onde eu posso crescer? Onde eu posso melhorar na minha vida para que eu alcance realmente o melhor que o Senhor tem para mim? O Senhor está aqui nessa noite. O Senhor, o Espírito Santo do Senhor sonda o coração de cada pessoa aqui. E o Senhor fala ao seu coração. O milagre de Efraim, o milagre de você ser duplamente próspero, duplamente frutífero em tudo aquilo que você colocar nas suas mãos. E vejam, eu não estou falando simplesmente no ponto material, mas em todas as áreas de nossas vidas, na área familiar, Adriano, na área financeira, na área sentimental, na área profissional, em todas as áreas de nossas vidas. O segredo para nós alcançarmos a dupla prosperidade é nós, em primeiro lugar, fazer nascer em nós o milagre de Manassés, romper com o nosso passado, porque somente assim o milagre de Efraim poderá chegar na minha vida e na sua. Você está disposto nessa noite a perguntar para o Espírito Santo do Senhor qual é o Manassés que você precisa enterrar nessa noite para fazer nascer o Efraim? Você está disposto a fazer essa consulta a Deus? Ele está aqui. O Senhor está nesse lugar. Ele está aqui para te abençoar. O Senhor está aqui para dizer para você nessa noite que o sonho dele para você, ele não esqueceu. Que o seu nome está escrito na palma da mão dele. E que se você aceitar, se você decidir voltar para os caminhos que o Senhor tem para você, não que você esteja fora dos caminhos do Senhor, mas a palavra de Deus diz que o Senhor tem muito mais para nós do que a gente possa imaginar. E se você quiser ter um relacionamento mais íntimo e profundo com o Senhor, se você quiser permitir que Ele te leve para águas profundas, para que o Espírito Santo te guie para lugares onde você esteja totalmente na dependência do Senhor, Ele pode te dar isso essa noite. O Senhor, Ele pode dar para você essa noite tudo aquilo que você precisa e que você almeja. Basta você entender que os sonhos de Deus jamais serão frustrados para aquele que busca estar debaixo da vontade dEle. A palavra de Deus diz, meus irmãos, lá no livro de Isaías 43, 25, que quando nós nos arrependemos de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, o Senhor diz o seguinte, que eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões e dos teus pecados não me lembro mais. Isso está lá em Isaías 43, 25. Em Isaías 65, 16 diz o seguinte: já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. E finalmente em Jeremias 31, versículo 34, a palavra do Senhor diz o seguinte: perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. E por que muitos então não conseguem a realização dos seus sonhos? Por que muitos não conseguem ver o plano de Deus se cumprir na sua vida? É porque não conseguem esquecer os traumas e os sofrimentos do passado. Mas nessa noite, o Senhor te convida a você colocar todos os seus traumas, tudo aquilo que tem te prendido ao passado, aos pés da cruz.
E o Senhor te convida nessa noite a ter um novo começo com Ele. Você está disposto a isso? Eu quero fazer uma oração por você. Queria convidar aí o pessoal do louvor. Enquanto vocês nos abençoam com uma canção, eu quero que você abaixe teus olhos, feche teus olhos, abaixe tua cabeça. Esqueça tudo que está do seu lado. Esse momento agora é um momento de profunda intimidade com o Senhor. Em poucos instantes aqui, eu quero que você convide o Espírito Santo do Senhor a sondar o seu coração. Eu quero que você diga para o Espírito Santo do Senhor, que é o teu melhor amigo, o teu consolador. Diga para Ele: Espírito Santo, eis-me aqui, mostra-me aquilo que eu preciso mudar. Eu quero, Espírito Santo, receber o melhor de Deus nessa terra. Enquanto eu estiver aqui neste mundo, eu quero gozar dos melhores benefícios que o Senhor preparou para mim. Espírito Santo de Deus, eu entendi a tua palavra essa noite. Senhor Jesus, e eu coloco aos pés da cruz nessa noite o meu Manassés, porque eu quero sair daqui nessa noite, Espírito Santo, alinhavado com o Senhor. Eu quero sair daqui deixando o Manassés para trás e saindo daqui com Efraim nas minhas mãos, com a posse daquilo que o Senhor preparou para mim, que eu recebo nesta noite por direito aquilo que o Senhor tem para mim. Porque tudo que há, eu estou entendendo, Espírito Santo, dentro de mim necessita ser. Os meus olhos estão sendo abertos nessa noite para entender que eu preciso realmente ser uma nova pessoa a partir de hoje. Tudo que há, não porque o preletor está dizendo, mas porque a tua palavra é viva na minha vida. Necessita mais. E eu aceito, Senhor, nesta noite, o melhor do Senhor para a minha vida. Eu aceito, Espírito Santo, receber do Senhor o melhor que o Senhor tem para mim. Eu tomo posse nessa noite do Efraim que o Senhor tem para mim, porque eu decreto na minha vida a partir de hoje que eu serei uma pessoa duplamente abençoada, duplamente frutífera. E aonde eu colocar os meus pés, eu não serei mais pedra de tropeço para ninguém, mas eu serei um vaso vivo, eu serei um instrumento do Senhor para poder abençoar outras pessoas que de mim necessitam. Tudo que há dentro de mim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pela tua bondade. Obrigado porque nós somos seus filhos, nós somos teus herdeiros. Nós podemos tomar posse da herança que o Senhor deixou para nós aqui na terra também.